Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 27 de junho de 2012. Estamos juntos há 136 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 23 de Atos. Paulo chegou a Jerusalém, Paulo entregou a oferta que havia recolhido na Macedônia e na Acaia à igreja, provavelmente a Tiago. Lucas não tocou muito nesse assunto para evitar outras acusações a Paulo de que talvez ele estivesse se apropriando do nome do templo para cobrar impostos em seu interesse. E nós vemos que, apesar de todo o cuidado que Paulo tomou para se identificar com o povo judeu e combater as falsas acusações que lhe eram dirigidas, judeus vindos da Ásia, de Éfeso, para o dia de Pentecostes, acabaram tumultuando as coisas e fazendo falsas acusações ao apóstolo Paulo. Paulo quase foi assassinado ali por conta da revolta que se instalou. Mas a guarda romana, que ficava estrategicamente localizada próxima ao templo, acabou salvando-o. E ele então discursou aos judeus tentando se defender. Falou em língua hebraica, exaltou todo o seu passado histórico como judeu, falou coisas que haveriam de agradar aos ouvidos dos judeus zelosos da lei, mas mesmo assim a revolta foi geral quando ele mencionou que Cristo o chamou para pregar aos gentios. Então, quando esse momento aconteceu, trataram de levar Paulo para açoitá-lo e então tentar extrair dele a verdade. Paulo apela dizendo que é cidadão romano e que não deveria receber esse tipo de tratamento. E então, no dia seguinte, poupado do açoite, o guardião dele, o comandante das tropas, quer se certificar das acusações que estão sendo feitas contra Paulo. É isso que nós lemos no capítulo 22, verso 30. E então ele pede ao Sinédrio que se reúna novamente para apresentar Paulo diante daquelas pessoas e então ouvir melhor e se informar melhor a respeito do que estava acontecendo. O capítulo 23 que nós lemos hoje é exatamente a apresentação de Paulo diante do Sinédrio. No entanto, esse tribunal que estava sendo formado era absolutamente tendencioso. Tudo o que havia acontecido no dia anterior já havia mostrado que a opinião dos judeus com relação a Paulo era totalmente negativa e já formada. E agora Paulo tem diante de si o desafio de conseguir mostrar ao comandante romano, que é o único responsável por ele ainda estar vivo, acima de Deus, é óbvio, que as acusações dos judeus contra ele são infundadas. Então, capítulo 23, verso 1, nós vemos Paulo fitando os olhos no Sinédrio. Ele dá aquela filmada no ambiente para entender o que está acontecendo. Ele conhecia aquele meio como fariseu, como pessoa que estudou a lei aos pés de Gamaliel. E ele então examina bem para ver se tem algum rosto conhecido e tudo mais, e como ele poderia explorar aquela situação. Muito provavelmente Paulo vai falar aqui em sua defesa usando a língua grega, de tal forma que o comandante das tropas romanas possa acompanhar a sua defesa. E logo ele começa a falar e diz que tem boa consciência diante de Deus. O sumo sacerdote já perde a paciência e manda que Paulo seja esbofeteado. E com isso, então, o sumo sacerdote já toma uma atitude que mostra o quanto o tribunal está comprometido contra Paulo. Numa atitude que nós não sabemos bem se é de ira justa e santa, se é uma profecia em que foi dirigido pelo Espírito Santo, ou se é basicamente um praguejar de alguém que ficou irritado, Paulo diz assim: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí para me julgar segundo a lei e manda me agredir contrariando a lei. Aqui Paulo faz duas coisas. A primeira é xingar mesmo, é amaldiçoar. Deus vai ferir você, parede branqueada. Um sepulcro caiado é a ideia que tem aqui. As pessoas pintavam os sepulcros com cal para que alguém soubesse que ali havia um morto e não pisasse ali para se contaminar. E então o que Paulo está dizendo? Você está pintado por fora, mas por dentro você é pura contaminação. De fato, Ananias era um sacerdote que foi nomeado pelo Império Romano. Ele era ímpio, ele servia aos seus próprios interesses, não contava com o favor do povo. E parece que essa profecia de Paulo aqui, tenha sido ela consciente ou tenha sido ela apenas um praguejar de Paulo, ela se cumpriu, porque alguns anos mais tarde Ananias morreu assassinado. Mas o ponto aqui é que Paulo diz assim: você que está presidindo o tribunal, que está sentado aí para me julgar segundo a lei,
você manda me bater contra a lei? Ou seja, Paulo está mandando um recado para o comandante que está presenciando a tudo, querendo se informar de que muito provavelmente a justiça que viria daquele tribunal não seria justiça. As pessoas que estão do lado têm respeito às instituições judaicas, apesar de tudo, e dizem assim: Paulo, você está injuriando o sumo sacerdote de Deus. E Paulo dá uma resposta que nos parece muito dúbia. Ele diz assim: não sabia que ele é sumo sacerdote, porque está escrito que não é para falar mal de uma autoridade do povo. É discutível se Paulo não sabia mesmo, porque ele diz assim: você está sentado aí para me julgar. É discutível porque o sumo sacerdote usava uma roupa muito específica, muito fácil de reconhecer. Porque Paulo fitou os olhos no sinédrio, porque Paulo conhecia aquele meio, ele saberia do que se tratava. E as respostas que são dadas para tentar desculpar Paulo disso aqui, dizem: talvez ele não estivesse enxergando direito, talvez ele não estivesse atento no momento em que as coisas aconteceram. A solução que nos parece a mais apropriada não é essa, mas é que Paulo estivesse sendo propositalmente irônico e dizendo assim: eu não sabia que um sumo sacerdote fosse capaz de mandar me bater. Eu não sabia, porque as autoridades do nosso povo precisam ser respeitadas, porque é isso que a lei exige. E de novo, então, Paulo estivesse invocando a lei que não vai ser respeitada, que não está sendo respeitada no seu julgamento. Essa ideia de ironia fica um pouco mais lógica quando você vê que no verso 6, Paulo explora a divisão de partidos dentro do sinédrio. Há fariseus e saduceus lá dentro. E tudo isso já tinha gerado tanto burburinho que Paulo precisou exclamar, é o que diz o verso 6. No original é bradar, é gritar, porque já tinha tanta fofoca ali dentro, a coisa já estava tão voltada contra Paulo que ele precisou gritar. E o que é que Paulo grita? Varões, eu sou fariseu, filho de fariseus, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos é que eu estou sendo julgado. Paulo é fariseu porque cresceu como fariseu. Muitos fariseus, zelosos da lei, recebendo o evangelho e crendo em Cristo, permaneceram, inclusive, até mesmo no sinédrio, embora com algum receio de sofrerem maior oposição. Mas, e então, não há tanta dificuldade em entender por que Paulo está se dizendo fariseu aqui. Ele, de fato, se identifica com os fariseus no quê? No fato de que ele crê na ressurreição. Com muita habilidade, Paulo apela para o partido que tem maioria no sinédrio, dizendo: nós temos algo em comum, nós acreditamos na ressurreição. Eu acredito que Jesus ressuscitou, e se você for ver, eu estou sendo julgado por causa disso. Pronto, bastou tocar na ferida. Saduceus não criam em ressurreição e fariseus criam. Saduceus não criam nem mesmo em anjos ou espíritos, porque isso poderia ser inclusive uma forma de ressurreição, um outro tipo de vida para aqueles que morreram e ressuscitaram. E então começa toda aquela discussão de teologia, e alguns dos escribas dos fariseus já começam a achar que Paulo não era tão mal assim, porque afinal de contas alguém que concordasse com a doutrina deles não poderia ser tão mal. E aí então eles começam a dizer, no verso 9 lá: não achamos neste homem mal algum. Note, aqueles que estavam inicialmente virados contra Paulo, quando Paulo tocou com habilidade a ferida, dividiu os partidos do sinédrio e começaram a olhá-lo com outros olhos. Mas diz o verso 10 que a celeuma tomou vulto, e o comandante começou a temer que Paulo fosse despedaçado e mandou tirá-lo dali depressa. Ou seja, o intuito dele de se certificar que a acusação de Paulo era justa não deu resultado. Ele só conseguiu ver que o tribunal dos judeus era uma bagunça e que eles não seriam capazes de fazer um julgamento justo com Paulo. Então ele tira Paulo dali e o guarda na fortaleza. Lá na fortaleza, Paulo recebe uma visão do Senhor Jesus que diz assim: Paulo, da mesma forma como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, você vai fazer em Roma. Essa é a notícia que diz para Paulo: Paulo, você vai para Roma. Você estava sonhando ir para Roma, você escreveu aos romanos, você disse que ia trazer oferta a Jerusalém e depois ia para Roma. Fica frio, você vai. Até agora não é dito como. Paulo ainda não sabe que vai, mas vai preso. Mas agora Paulo está tranquilo. Isso significa para Paulo que, de fato, o comandante romano vai ser capaz de preservar a sua vida. E ele agora tem essa tranquilidade de Deus de que vai sobreviver a essa cilada. No entanto, no dia seguinte, quando amanhece, os judeus se reúnem,
os revoltosos, e não há maior descrição em detalhe de que grupo de judeus seria esse, e dizem, nós vamos matar Paulo. Mais ou menos 40, talvez mais, dizem assim, nós não vamos comer nem beber enquanto não matarmos Paulo. E se aproximam de um dos grupos do Sinédrio, talvez aquele que fosse mais acessível a esse tipo de tramóia, e dizem assim, olha, peçam ao comandante uma oportunidade para obter mais esclarecimentos de Paulo, porque quando ele trouxer Paulo da fortaleza, no caminho para o Sinédrio, a gente intercepta o comboio e mata Paulo. E eles estavam prontos, portanto, para assassiná-lo. Essa notícia estava sendo divulgada com largueza, talvez porque eles achassem que, por falarem em aramaico, o fato não chegaria ao conhecimento dos romanos que falavam em latim ou em grego, ou a língua do Império Romano ou a língua comercial do mundo daquela época. Mas o fato é que o sobrinho de Paulo, o filho da sua irmã, escutou a notícia e levou o fato ao conhecimento de Paulo. Os prisioneiros, em especial cidadãos romanos como Paulo, tinham direito de visita, tinham direito de receber assistência. E o sobrinho de Paulo deve ter conseguido, então, por este veículo, chegar até Paulo e contar a respeito disso. O comandante da tropa despediu o sobrinho de Paulo, nós não temos mais informação dos familiares, da irmã de Paulo, de mais ninguém, e disse assim, não conte para ninguém. E logo chamou homens do seu comando e disse assim, preparem a partir da hora 3ª da noite, ou seja, 9 horas da noite, vamos logo, e existe a possibilidade de que eles inclusive tenham viajado de noite, tal a preocupação com a segurança de Paulo. Preparem-me 200 soldados, 70 homens de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Se essa conta aqui está correta, tendo em vista que essa palavra lanceiros é de uma tradução muito difícil, seriam 470 homens. Parece um exagero, mas isso nos dá a ideia do caldeirão político que era Jerusalém naquela época. A quantidade de problemas que o judaísmo, em seu rigor excessivo, estava trazendo para a efervescência política do local. E o comandante quer que a paz seja garantida. Há tropas em Roma, o que Roma mais tem é soldados. Havia muita movimentação de homens. E isso, então, não seria grande dificuldade para que o comandante providenciasse. Também é fato que esses homens, em especial os 200, foram apenas a primeira parte do caminho e logo voltaram, como você vai ler um pouco mais adiante, no verso 32. Só os da cavalaria que continuaram, ou seja, se foram 400, dependendo da tradução da palavra lanceiro, se foram 470, voltaram 400 e foram a segunda parte da viagem apenas 70 homens, o que se torna um efetivo mais aceitável. Junto com Paulo, que foi enviado para Cesareia ao governador, Félix, vai uma carta de Cláudio Lísias, que é exatamente esse comandante que havia salvo a vida de Paulo. E ele conta então que não conseguiu se certificar do motivo pelo qual Paulo era acusado, e então, sabendo que havia uma cilada contra um cidadão romano, resolveu mandar Paulo para a guarda do governador. Os soldados entregam Paulo, entregam a carta, e depois que Félix lê a carta, ele espera, ele não toma nenhuma decisão imediata e diz assim, eu vou ouvir você, Paulo, quando os teus acusadores chegarem aqui. Paulo foi detido no palácio de Herodes, um palácio que Herodes havia construído para si, um pretório. E então ele está guardado agora com segurança em Cesareia, uma cidade que é 105 quilômetros distante de Jerusalém. E então, somente quando os acusadores de Paulo chegarem, é que este assunto vai prosseguir. Uma primeira cilada, portanto, armada contra Paulo não tem sucesso, não é bem sucedida. Paulo agora está guardado em Cesareia, onde ele vai passar os próximos 2 anos, aguardando um julgamento. E é tão sério o interesse dos judeus em condená-lo, que se você ler no capítulo 24, verso 1, o sumo sacerdote saiu lá de Jerusalém e veio para Cesareia encontrar o governador. Trouxe inclusive um orador chamado Tértulo para fazer a acusação com habilidade. Mas isso já é assunto que nós vamos discutir amanhã. Por ora, é interessante e notável percebermos o quanto o apóstolo Paulo foi hábil na exploração do contexto da sua época.
E fica para nós a lição negativa dos judeus, que divididos entre si não foram capazes de tomar atitude nenhuma. Muitas e muitas vezes parece que a gente está vendo um retrato de nós mesmos, e às vezes, infelizmente, até na igreja, por causa de outras questões que não são as essenciais, a gente acaba deixando de fazer o que devia. Se eles tivessem se concentrado no fato de que a acusação contra Paulo era que Paulo corrompia a lei de Israel, Paulo fatalmente teria sido condenado. Mas quando Paulo conseguiu plantar entre eles a discussão a respeito da ressurreição, tudo foi posto a perder. Paulo habilmente explorou isso, fez uso da sua capacidade e então, como cidadão romano, acabou sendo guardado e protegido. É lógico, é a mão de Deus que está em primeiro lugar em ação aqui, pois foi o próprio Deus que lhe disse: Paulo, você vai testemunhar de mim em Roma. Eu espero que isso tenha ajudado você a compreender a história e que você tenha uma boa leitura. A gente se encontra amanhã, se Deus quiser.